밤에 좀 노란 걸 우리 만남을 과대 공식 종교의 유머 우주의 선미 내게 주어진 운명의 신고 너는 내 꿈의 주석. Salve, queridos alunos da MF João Amos Comênios, professor Luiz Sato de História, para mais uma semana aqui de aula na nossa querida MF João Amos Comênios, né? Queridos alunos, vamos começar mais uma semana aqui, tá? Essa semana de aula aqui corresponde ao dia 1º ao dia 5 de março, tá? Então, essa semaninha de aula aqui toda, tá bom? Então, vamos lá para a turma, que é a nossa turma, né? Minha única turma, né? Infelizmente, eu gostaria de ter mais, mas é a minha única turma. É o 7º ano de professor Luiz Sato. O tema da aula de hoje vai ser período chamado Neolítico. Por que eu estou falando desse período Neolítico? Por quê? Porque eu estou fazendo só uma revisão, né, do que eu passei aqui para os sextos anos, que vocês eram do sexto D ano passado, né? E como a gente teve esse problema de não poder ter aulas, tal, e muita gente não conseguiu assistir, então eu estou fazendo uma revisão desse período chamado Neolítico. Por quê? Justamente porque o tema que a gente vai correr aqui em cima do currículo, né, que a prefeitura, que a nossa escola colocou para a gente, que é reconhecer as trocas comerciais e as interações culturais entre diferentes sociedades, né, entre diferentes culturas. Então, a gente vai, para estudar a interação entre diferentes culturas, entre diferentes povos, vamos primeiro começar do início, né? Começar do começo, né? Não é assim que se fala, vamos começar do começo. Ou seja, vamos entender primeiro como que se passa a formação das primeiras civilizações, das primeiras aldeias, dos primeiros povoados, né? E tudo isso começa a nascer aqui no período chamado Neolítico, porque o Paleolítico era um período do começo de tudo, né? A idade da pedra lascada, etc. Então eu vou pular um pouco o Paleolítico para começar no Neolítico, para a gente entender como que surge a agricultura, qual a importância da agricultura para a fundação das primeiras aldeias e as primeiras trocas comerciais, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos estudar o período Neolítico para a gente entender como é que o homem, né? Como é que o homem veio se formando através do tempo, desde a época da pré-história, que a gente vai estudar aqui, né? Como é que ele veio se formando, como é que se formou a sociedade, as primeiras aldeias, como é que houve as primeiras divisões sociais, né? Um praticava tinha uma atividade tal, outro era uma atividade outra, né? Então, essas diferentes divisões, né, de trabalho, como que gerou as divisões sociais, né? Então, a gente vai estudar tudo isso agora aqui, rapidinho, para não confundir, tá bom? Bem rapidinho aqui, para a gente dar sequência aqui no currículo aqui que a gente tem da cidade, para depois conversar mais sobre a expansão, as trocas, né, o contato entre culturas, ok? Seguindo então, queridos alunos, boa aula, boa semana a todos! Salve, queridos alunos, professor Luiz Sato de História sempre presente. O pulso ainda pulsa. Parece incrível, mas o pulso ainda pulsa. Enquanto o pulso pulsar, nós temos esperanças de uma vida melhor, né? E para ter uma vida melhor, vamos estudar, que fazer a nossa parte, que é atrás do conhecimento, né? Então, queridos alunos, para mais uma semana aqui na nossa oficina da história, na nossa querida MF João Amos Comênios, nós vamos estudar agora o período chamado Neolítico. Por quê? Porque na aula passada, na semana passada, nós estudamos o período chamado Paleolítico, né? Nós estudamos o período chamado Paleolítico, por quê? Porque foi o período onde iniciou-se o controle, o domínio do fogo, né? A produção e o domínio do fogo pelos primeiros homens, pelos primeiros habitantes do nosso querido planeta Terra, né? Agora nós passamos de um período Paleolítico para o período Neolítico, né? Lembrando que esses períodos são criações humanas, né? Para facilitar o estudo, né? Lembra que você tem um período enorme, então para facilitar o estudo a gente recorta em períodos pequenos, tá? Então nós vamos estudar hoje o período chamado Neolítico, bem rapidinho aqui, eu estou tentando fazer mais rápido possível para não cansar, tá? Então, Neolítico ou a Idade da Pedra Polida. Salve, queridos alunos! Então vamos começar aqui com a economia de produção. Já vamos começar com a ideia de produção no período chamado Neolítico, posterior ao período chamado Paleolítico, né? Nós falamos do Paleolítico, que foi o primeiro período da história, né, da humanidade que nós estudamos, que é o quê? Que o homem naquela época lá ainda fazia o quê? Eles eram nômades, né? Eles mudavam de lugar atrás da comida, viviam basicamente da caça, pesca e coleta de frutos, não criavam animais, não tinha agricultura, né? Eles
viviam da caça e pesca. Então, era a forma mais rudimentar, né? O princípio da vida, né? Apesar que hoje nós temos uma forma rudimentar de governo, então, mas bom, deixa para lá. Então, era a forma mais rudimentar ainda. Logo no período seguinte, houve a descoberta do fogo, aquela coisa toda, né? Lembrando que o Paleolítico também era conhecido como a Idade da Pedra Lascada, né? Que eles lascavam aquela pedra, ficava pontuda, se usavam como ferramentas. Logo depois do período Paleolítico, entramos no período chamado Neolítico, que tem a principal característica a descoberta da agricultura, ou seja, o homem ele começou a plantar alimentos, né? E com isso ele começou a deixar um pouco de caçar, pescar, né? Olha lá, a descoberta da agricultura e a domesticação de animais fizeram com que os homens passassem a produzir seus próprios alimentos e praticassem uma economia de produção. Ou seja, eles começaram a produzir seus próprios alimentos, eles não precisavam ficar mais como os homens lá do Paleolítico caçando e pescando, né? Então eles plantavam suas comidas e também criavam seus animais, né? O boi, a vaca lá, e começava a produzir seu próprio alimento, não precisava sair por aí com a lança para caçar lá, né? Então, isso aqui no Neolítico, com domínio do fogo também, lembra que o domínio do fogo foi lá no Paleolítico, eles começaram a evoluir, né? Evoluir, a descobrir a agricultura, que para nós hoje é uma coisa assim tão simples, né? Mas a agricultura naquela época ela teve que ser desenvolvida, né? Então, o homem começou a desenvolver a agricultura, a plantar seus próprios alimentos e a domesticar seus animais. Isso tudo no Neolítico, tá bom? Salve, queridos alunos! Então, a domesticação de animais também, que parece uma coisa tão simples para a gente hoje, né? Mas também foi uma grande descoberta, foi um grande evento na vida da humanidade, né? Por quê? Porque o homem começou a criar seus próprios animais e também começou a criar os seus próprios alimentos. Então, ele começou, lembra que eu falei na aula passada, o homem, ele vivia em completa disputa com o meio ambiente, com a natureza, né? Ele tinha que sobreviver em meio à natureza hostil, né? Em meio a um monte de feras, animais, ele tinha que sobreviver ali no meio. Então ele caçava e pescava, assim como os outros animais também fazem. Os animais não plantam, né? Então eles faziam o quê? Eles caçavam e pescavam também. O homem fazia isso também. A partir do momento que ele começou a domesticar os animais, ele começou a criar seu próprio alimento, a ficar independente, ou seja, ter uma vantagem em relação ao meio ambiente, ao meio natural, né? Para sobreviver. Então o homem começou também a cuidar de pequenas crias de animais, colocando-as a viver junto de si, em cercas e currais. Currais é aquele lugar onde os animais ficam, né? Os primeiros animais domesticados foram o cão, o carneiro, cabra, porco, boi. Aí os animais davam ao homem carne, olha lá, comida, né? Leite, peles, lã e ajuda nos trabalhos domésticos, né? Como você vai fazer na agricultura, que foi também uma descoberta nessa época aqui do Neolítico, você precisava daquele boi para puxar as coisas, né? Então, a criação de animais foi uma grande evolução na vida do ser humano, tá bom? Então, não esqueçam que no período Neolítico houve a domesticação de animais e também o desenvolvimento da agricultura. E com isso, houve um negócio chamado sedentarização. Quando a gente fala assim, ó, aquele cara lá é um sedentário, a gente quer dizer o quê? Que ele é um cara paradão, né? Não gosta de fazer esporte, não gosta de fazer caminhada, ele é um cara paradão, né? Agora, tem uma outra conotação de sedentarização, que é o quê? Que as pessoas no Paleolítico os primeiros seres humanos eram nômades, né? Eles mudavam de lugar e a partir do momento que eles se tornaram sedentários, eles começaram a passar a viver num lugar só, né? Num lugar fixo, né? Com isso, o que ajudou na sedentarização? Justamente o que a gente estava falando antes, né? A agricultura e o processo de domesticação dos animais. Olha lá, olha o que está escrito aqui, ó, a descoberta da agricultura e a pastorícia. Pastorícia é a criação de boi, né? Pastoril. Obrigaram os homens a tornarem-se sedentários, pois tinham de vigiar as colheitas e tratar do lugar. Ou seja, se ele começa a plantar, se ele começa a fazer a agricultura, ele não vai largar tudo e mudar para outro lugar, né? Ele vai estar plantando ali para colher os frutos, né? E os animais também, né? Ele cria o gado lá, ele não vai ficar mudando de lugar para lugar, tá? Então, isso ajudou o quê? Contribuiu para ele se tornar sedentário, ou seja, ele começar a viver num lugar só, né? Isso levou à construção das primeiras casas feitas de pedra, tijolo, madeira e argila e cobertas de como. Assim surgiram as primeiras aldeias, ou seja, como ele ficou fixo na terra, no período do Neolítico, né, com a agricultura e com a criação do gado, de animais, né, ele começou a criar o hábito de ficar num lugar só e criando as primeiras aldeias.
Aí, alunos, desde que o mundo é mundo, a roda é roda e a vida é vida, houve o quê? A divisão do trabalho, né? Você imagina só, né? Cria-se uma aldeia, cada um na aldeia tem que ter um serviço ali, né? Tem que ter uma função, igual aqui na nossa sociedade hoje, né? Cada um tem uma função para ganhar a vida, né? Então, quando você forma uma aldeia com muitas pessoas, ocorre a divisão de trabalho, né? A divisão do trabalho, enquanto uns se dedicavam à agricultura, uns só plantavam, outros mais fortes se dedicavam à defesa, né? A defesa da aldeia, né? A aldeia precisa de defesa, né? Para ataque de animais e mesmo também de outras pessoas, né? Outros dedicavam-se à religião, começou a surgir a religião, né? E outros ao artesanato. Então, quando você forma um aglomerado de gente, né? Você junta um monte de gente, começa a surgir essas coisas aqui, né? Que é a divisão do trabalho, um vai para a agricultura, outro na nossa sociedade é a mesma coisa. A gente vive no meio de uma comunidade, né? Um montão de gente dentro de uma cidade. Então, dentro dessa cidade, uns têm que desempenhar um trabalho, outros, né? Um vai ter que ser motorista de ônibus, motorista de táxi, outro vai ter que ser professor, outro vai ter que ser vocês são alunos. Então não tem jeito. Então começa a ter a divisão do trabalho, tá bom? Seguindo. E desde que a roda roda, a vida é vida, mundo é mundo, a diferenciação, aí começa a surgir um monte de coisa aqui chamada diferenciação social, né? Aí começa os problemas, né, criança? Porque enquanto você vivia-se lá na caça e pesca, todo mundo tinha a mesma função, com a criação das primeiras aldeias, das primeiras conglomerados humanos, começa a surgir as diferenciações sociais. Diferenciação social, que é o pobre e o rico, né? Então você tem aqui as profissões. É engraçado falar de profissões no Neolítico, né? Mas aí, essa aqui é só uma provocação, tá bom? Porque ó, no Neolítico surgem também as primeiras profissões, né? Profissões, não seria profissões, tá? Porque a gente não pode chamar de profissões lá na pré-história, né? Profissões é um termo de hoje, mas surge a divisão do trabalho, né? Uns vão dedicar somente à agricultura, outros vão ser pastores, né? Ou os caçadores, ou os guerreiros. Então, começa a ter aquela divisão de trabalho. Profissões ainda é meio complicado, né? Mas vamos lá. Aí começa a surgir o quê? A ideia da riqueza e do prestígio, né? Diferentes profissões, ou diferentes ocupações, eu acho que ocupações é melhor, né? Conduziram às diferenças sociais, pois havia algumas com mais prestígio. Ou seja, crianças, desde que o mundo é mundo, a roda é roda, aquele que tem uma ocupação mais nobre vai se achar melhor do que aquele que tem outro, né? A gente já conversou sobre isso, né? O médico vai se achar mais importante do que um gari de rua, né? Então, isso aqui, desde que o mundo é mundo, sempre existiu até na pré-história, né? Então, também se adquire a noção de posse. Os homens possuem instrumentos de trabalho, terra, água, etc. Aí começa toda aquela confusão, né? Mas aí isso aqui a gente vai conversar nos próximos capítulos, nas próximas aulas. É bom só a gente entender que o Neolítico, eu tô entrando no Neolítico porque no caderno Trilhas de Aprendizagens 2 nem tem o período Neolítico, né? Mas como eles colocaram lá a descoberta e a importância da descoberta do fogo, eu tenho que entrar um pouco, né, no Paleolítico e Neolítico, né? Não tem jeito, tá? Então, no Neolítico aqui, crianças, a gente vai ter principalmente, de uma forma bem simples, para não confundir a memória, tá? As características eram o quê? O homem deixou de ser nômade, ele começou a ser sedentário, ou seja, ele começou a morar num lugar só, né? Apareceram as primeiras aldeias, né? E ele começou principalmente a desenvolver a agricultura e a criação e a domesticação de animais, ou seja, ele começou a produzir seu próprio alimento e não precisava mais ficar mudando de lugar para lugar, se tornando sedentários então. Então essa aqui é a primeira e a mais importante, assim, de forma bastante rápida, tá? A característica do período neolítico, que é um período de evolução humana, né? Então, houve aqui, então, com a formação das primeiras aldeias, houve uma divisão de trabalho, aí começou a aparecer as pessoas que se achando melhor do que os outros, igual hoje a gente aqui, né? Mas a gente vai conversar mais tarde sobre isso. Lembrando que no canal Trilhas de Aprendizagem nem tem o período neolítico, só estou dando uma lembrada aqui para fazer sentido, tá bom? Crianças, eu estou fazendo umas aulas bem mais curtas aqui para a gente ter mais rapidez para compreender as coisas, né? Para ficar um pouco mais fluido, mais leve, né? Tá bom? Não se esqueçam aqui, então, crianças, que isso aqui eu vou deixar um texto lá no Google Sala de Aula e também nos grupos do WhatsApp, vou estar disponibilizando textos e também essa aula aqui para quem não tem acesso no Google Sala de Aula, tá bom? Crianças, saúde em primeiro lugar, vamos começar mais uma semana, ânimo, que logo isso tudo vai passar, a gente vai voltar para nossa querida escola brincar com Fini e a gente vai seguir nossa vida normal, tá bom? Crianças, saúde em primeiro lugar, beijo no coração, se cuidem!
Então, queridos alunos, responde aí. Depois de uma maravilhosa aula que a gente passou agora, depois de todas essas explicações, eu deixei uma perguntinha aqui para fechar a matéria, né? A gente precisa deixar uma perguntinha aqui para reflexão. É só para reflexão, né? Porque isso aqui é uma atividade que vai contar da semana toda, então eu preciso ter um registro, né? Então, responde aí. Qual a importância da descoberta da agricultura? Eu expliquei bem lá, o homem veio e ele era nômade, né? Ele caçava e pescava, depois ele descobriu a agricultura, e com a agricultura ele se tornou o quê? Se tornou o quê? Sedentário, ou seja, ficava só no lugar. Então, qual a importância da descoberta da agricultura para nós hoje, né? Hoje e sempre, né? Desde a época lá desse período neolítico, qual a importância da descoberta da agricultura? Por favor, queridos alunos, coloquem aqui o nome de vocês, né? Para mim saber quem são vocês, né? Então, coloquem o nome para entregar essa resposta aqui. Tirem foto, mande por WhatsApp, manda para o meu número, posta lá no Google Sala de Aula, faça o que vocês acharem mais fácil, tá bom? Mas responde aí, tá? Isso aqui é muito importante para o registro de que vocês estão participando aqui da aula comigo, tá bom? Então, depois de toda essa explicação aqui, qual a importância da descoberta da agricultura? Queridos alunos, boa semana a todos. Vamos com calma, que o período ainda está bastante complicado para essa pandemia do coronavírus, então vamos com bastante calma e vamos respondendo a pergunta aqui, tá? Responde aí, não se esqueçam, por favor, de colocar o nome, tá? Então, mais uma vez, coloque lá no Google Sala de Aula, no grupo do WhatsApp, tire foto, faz o que vocês acharem mais fácil, tá bom? Então, queridos alunos, boa semana a todos. Estou sempre aí, presencialmente, toda terça-feira, tá bom? Terça-feira, estou lá com o 7º D. Quem quiser aparecer por lá, estamos lá também, tá bom? Queridos alunos, beijo no coração.